Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Importante dizer, não quero deixar de trazer essa notícia. Onde é que está aqui? Essa notícia do Moraes, que tinha multado o ex do Elon Musk justamente para agradar o Lira. Então você vê que o Lira, essa história da esquerda, esse assassinato de reputação e tal, ele jogou o Lira aqui na mão do Alexandre. Aqui, ó. Moraes multa ex-Twitter em 700 mil. Twitter não teria respeitado a ordem judicial do Alexandre de Moraes para bloquear a conta que fez acusações ao Arthur Lira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, multou em 700 mil o Twitter X nessa terça por suposto descumprimento de ordem judicial. Em 13 de junho, Moraes determinou a suspensão da página. A Big Tech, contudo, não teria bloqueado uma conta que publicou posts segundo os quais o presidente da Câmara, Arthur Lira, é estuprador. Conforme Moraes, a provedora da rede social X, ao não cumprir a determinação judicial, questiona de forma direta a autoridade da decisão judicial tomada na presente ação. No despacho, o Moraes sustentou que, abre aspas, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, que é o que o Alexandre decide, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto na natureza cautelar quanto definitivas. Mentira. Como qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica no território nacional, a provedora da rede social X deve se respeitar, cumprir o poder judiciário, cabendo-lhe entender necessário demonstrar o seu inconformismo mediante os recursos permitidos pela legislação brasileira. E o X já fez mais de 100 recursos contra o Alexandre e ele cagou para todos. Até no CNJ já foi feito recurso contra o Alexandre e ele cagou para absolutamente todos. Mas nessa história, o que o Alexandre faz é virar para o Lira e fala: tá vendo? Tá vendo como eu precisava, Lira, censurar as redes sociais? Tá vendo como eu preciso desse poder? Tá vendo como esse poder é necessário? Caso contrário, as pessoas vão poder falar o que elas quiserem, inclusive mentiras. Reparem duas coisas. Né? Primeiro, nessa decisão do Alexandre, havia um objeto específico na remoção do perfil. A decisão diz por que o perfil está sendo removido. E isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Porque depois, isso passou a acontecer depois do vazamento, depois dos Twitter Files e do vazamento das decisões do Alexandre pelo Congresso dos Estados Unidos. Aí agora o Alexandre passou a se explicar. Veja, a decisão da remoção dos meus perfis não tem explicação. Nós temos as cópias. Aliás, o Congresso dos Estados Unidos transformou em Congressional Records as cópias. Né? A segunda coisa desse aspecto especificamente dessa notícia, que é óbvio a gente dizer aqui, que precisa ser dito, é que entre a desonra e a guerra, até agora o Elon Musk escolheu a desonra e está colhendo a guerra. Porque, como eu disse, recuou, desapareceu, parou de falar do Elon Musk, e eu sempre falo isso para vocês, eu não sou brother do Elon Musk, não tenho o zap dele. Né? Nós temos interlocutores, e eu disse para os interlocutores que essa postura nova de silêncio, inexplicável, é uma postura estúpida. A fraqueza é provocativa. E aí não adianta fazer isso que tentaram fazer, né? Tentou dar uma espizinhada, testar as águas, etc., retardando a remoção. E o Alexandre foi lá e, mostrou a força. Aí o X teve que fazer o quê? Voltar atrás e remover. Depois disso, com o peito estufado, com o Lira do lado dele feliz, o Alexandre resolveu partir para cima da Folha, mídia ninja e etc, etc. Mas aí, meu amigo, aí deu ruim. Como a gente diz no Rio. Deu ruim. Aliás, eu já vinha dizendo a vocês, né, que eu ressalto isso, eu já vinha dizendo a vocês que o clima entre o Alexandre e a Folha, e o Estadão, inclusive, claro, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. E nesse momento o Alexandre esticou a corda demais.
E essa é uma característica dos ditadores. Os ditadores fazem isso, eles perdem a noção, eles esticam a corda e ela arrebenta. Então ele esqueceu, né? Tem uma cena do Batman Dark Knight, né? Não sei se vocês lembram, não me lembro se é do Dark Knight ou se é do Dark Knight, é do Dark Knight Returns, Rise of the Dark Knight, uma coisa assim, é a última trilogia do Christopher Nolan. Onde o cara lá, que é o bandido, que estava fazendo as coisas todas em Gotham e tal, ele encontra o Bane, e uma hora ele fala assim, o Bane fala, por favor, saiam todos aqui da sala. E ele fica com o Bane na sala e tal, e ele fica, não sai da sala não, eu que tô no comando aqui. Aí o Bane só bota a mão assim no ombro dele e fala assim, tell me, do you feel in charge? Me diz, você se sente mesmo no controle ou no comando? E o que o Alexandre recebeu nesse momento foi uma mão no ombro. Tell me, do you feel in charge? Né? Me diga, você realmente se sente no comando? Porque os senhores, os mestres, que permitem e que dão o suporte ao Alexandre, são os mesmos que dão suporte à velha mídia. Os mesmos, é a mesma turma. E é essa resposta do Alexandre, e essa é a resposta, inclusive, para o tema do programa. É por isso que o Alexandre arregou. O Alexandre arregou porque quem está no comando de fato, e a gente vai falar sobre eles daqui a pouco com o Vladimir, as pessoas que estão no comando deram um recado para ele. Você não está no comando. Porque é fácil, com o suporte do Bane, com o suporte dessa gente, arregaçar com o coitado do Alan, com o Oswaldo Eustáquio, com o Constantino, com o Paulo Figueiredo, até mesmo com a Jovem Pan, com os frouxos da Jovem Pan. É fácil arregaçar com eles, com o suporte do Bane. Eu ainda acho que a briga comigo foi um mau negócio para ele, mas é fácil. Os instrumentos de reação são limitados. Né? Mas eu vou falar sobre... As pessoas estão me perguntando muito sobre o Congresso dos Estados Unidos, eu vou falar no final do programa. Mas quando o Alexandre briga com quem tem o respaldo, aí o Tigrão vira tchutchuca. E é uma coisa absolutamente ridícula. Absolutamente ridícula. Menos de 24 horas depois, ele recuou da decisão e ainda teve que isentar nominalmente o Terra e a Folha. Como é que um juiz dá uma decisão dessa e reverte no outro com um negócio completamente mal escrito? Isso só acontece, vocês precisam entender, porque o Alexandre também já não tem mais a força de outrora. E ele não tem mais a força de outrora por 3 motivos. Primeiro deles é porque ele não é mais tão necessário quanto já foi. O trabalho principal do Alexandre, que era se livrar do Bolsonaro, já foi cumprido. O Alexandre já conseguiu o que ele queria, o sistema já conseguiu o que queria com o Alexandre. A meta principal. O Bolsonaro já saiu do poder e está quieto no canto, de joelhos. Calado. Está resolvido. O Alexandre cumpriu o que era necessário. Então essa deixa de ser uma prioridade. Segundo motivo, pelo qual ele não tem a força de outrora, é que ele começou a sofrer pressão internacional. O caso do Elon Musk, o caso do Congresso dos Estados Unidos, toda a turnê em mídia conservadora, só o vídeo da PragerU eu estava vendo, teve mais de 1,5 milhão de visualizações, expondo o que o Alexandre fez. O Tucker Carlson, a entrevista da gente lá do Eduardo e eu, 10 milhões de pessoas, e tantas outras que a gente fez. A exposição aumentou. A consciência sobre o assunto aumentou. A bolha foi sendo furada. A possibilidade de sanções começou a aparecer. E, de novo, vamos falar sobre isso hoje, rapidamente. Porque o Brasil, nesse ritmo, vai sofrer sanções e a coisa só piora com o Trump liderando todas as pesquisas. E o terceiro motivo, pelo qual ele não tem
mais a força de outrora, é que ele perdeu certos poderes do ponto de vista prático, quando ele deixou de ter a presidência do TSE, onde ele tinha toda uma estrutura extra à disposição dele, onde ele podia fazer o jogo combinado do TSE, ele fazer um pedido para o STF, ele mesmo, e aí ele dava uma decisão de acordo com um grupo do TSE que trabalhava para ele. Ele perdeu isso, o comando direto. Não significa que o Alexandre tenha sido derrotado, mas, sem dúvida nenhuma, ele arregou. Arregou porque, como todo ditador, ele errou o tamanho da força que ele tinha. E as perguntas que eu tenho que fazer é: como é que fica o Lira nessa história, depois dessa regada do Alexandre? É uma faca de dois gumes. O que eu pensaria se eu fosse o Arthur Lira era: ora, peraí. Pô, se a censura fosse contra vocês tinham mantido, pô. Estão me deixando, estão me sacaneando. Eu fiquei mal nessa situação. Porque o que acontece com o Lira é que essa reportagem gerou o que se chama de efeito Streisand. Para quem não sabe o que é o efeito Streisand, é da história parece que a Barbra Streisand, a famosa atriz e tal, queria esconder a localização da casa dela de todos os mapas. E como ela conseguiu essa proibição de que dissesse onde é que era a casa dela, todo mundo ficava interessado em saber justamente onde é que era a casa da Barbra Streisand. Então, quando você esconde alguém, isso acontece muito aqui com a gente, né? Eu acho que as censuras do Alexandre me tornaram maiores do que eu era, porque as pessoas falaram: pô, se esse cara está sendo censurado, ele merece ser ouvido. E o que aconteceu com o Lira foi justamente isso, gerou um efeito Streisand, tá todo mundo comentando sobre o negócio do Lira. Então o Lira, porra, vocês me deixaram agora na pior situação, eu tô sofrendo o efeito Streisand, vocês voltaram atrás, eu fiquei mal com a opinião pública, fiquei mal com a imprensa, mas quando era com vocês mantiveram, vocês bancaram. Aliás, foi assim que o inquérito das fake news começou. Reportagem da Cruz Oé censurada por conta do era um negócio do amigo do amigo, do meu pai, sei lá, o negócio do Dias Toffoli na lista da Odebrecht. Né? O Arthur Lira deve se questionar. E os ataques a mim? E eu gostaria muito de saber como é que o Arthur Lira tá, o que ele está pensando nessa história. Mas o fato é que pela primeira vez, que é o outro lado da moeda, a primeira vez, esse limite de censura de veículo de esquerda foi ultrapassado. O Alexandre mostrou que, em tese, ele tem esse poder. E eu torço para que os dois neurônios, eu falo a Mônica Bergamo, mas vale para todas as outras, os dois neurônios dessa turma tenham percebido, tenham caído na real. Desculpa o bom português, o aprendizado que a gente sabe. Porra, jeba não tem ombro, queridos. Entrou a cabeça, já era. Se você é censurado, se o Alexandre tem condições de começar a censurar, vai censurar todo mundo. Vocês estão 200 anos atrasados na discussão. Então, eu acredito, eu sou um cara otimista. Eu acredito que nós vamos ter reformas em algum momento, que não vai ser agora, mas nós vamos ter desse debate público todo, se der tempo. Eu acho que antes do PT tomar todos os meios de poder, que eu acho que não vai acontecer porque eles estão se lascando muito rápido, eu acho que a gente ainda vai ter discussões à volta do anzol, reformas favorecendo a liberdade de expressão no Brasil. Eu sou um eterno otimista. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.